Acho que é um mercado no Brasil, como o Janser falou, é super promissor, porque agora a gente está alinhando o interesse do profissional com o cliente. A temporada 26 segue avançando. Estamos aqui no terceiro episódio desse ano, né, Gustavo? Exatamente. Muito bem-vindo a todos que estão aqui conosco hoje. Mais um episódio. Paulo, incrível, do Advisor Talks, né? Com os nossos convidados. Pô, muito bom, né, cara? Exato. Advisor Talks podcast, vez mais ampliando o público, né? É. Acho que é até legal falar um pouco, assim, aproveitar esse momento, né? Eu estava conversando com alguns colegas nos eventos e tal, né? Claro. O Advisor Talks vem cada vez mais falando com mais pessoas no mercado, né? Antes a gente estava muito focado nos assessores, agora estamos falando muito com planejadores, consultores, pessoal de relações com investidores. A gente está conseguindo seguir a nossa missão, né, Gustavo, de romper essas bolhas e promover o diálogo no mercado financeiro. Cara, como eu sempre digo, o Brasil ainda tem esperança e são todos vocês que estão aqui. É isso né, aí. seu Paulinho? Aqui a gente hoje vai mostrar o que tem de melhor no Brasil de tecnologia para o mercado financeiro e mais, né, acesso a planejamento financeiro, qualidade e tudo mais. E por isso que esse episódio vale para vocês que acompanham a gente, quem é profissional do mercado financeiro. É muito importante todos hoje estarem com a gente aqui. É isso aí. Aqui com a gente hoje temos Rodrigo Takeuchi, sócio fundador da Dashplan e CEO, né, da Dashplan. Rodrigo, muito obrigado aí pela sua presença hoje. Bom, eu que agradeço aí o convite. Espero que seja um papo bacana. Vai ser muito bom. E também com a gente Janser Rojo. Janser Rojo. Janser Rojo. Pois é, pô, eu fico pensando aqui se eu vou falar em português e em espanhol aqui, mas isso aí é o Janser, né? Janser também é sócio fundador da Dashplan e hoje está à frente aí da toda a parte de marketing e de vendas, né, Janser? É isso aí, Paulo. Beleza. Gustavo, obrigado pelo convite. Imagina. É isso aí, pessoal. Bora começar então, cara, Então conhecendo vamos. um pouquinho mais de quem são essas grandes empresárias que estão na nossa frente hoje aqui, falando sobre mercado financeiro, hein? Acho que assim, é legal começar assim, né, Janser e Rodrigo, sabendo um pouquinho de vocês, da carreira de vocês, por onde vocês passaram, essa trajetória e tal. Então, resumidamente, assim, se vocês puderem dar uma apresentação assim pra gente, começando aqui pelo Janser. Bom, vamos lá. Até para entender minha trajetória no mercado financeiro, a gente começa lá em casa, o Janser ainda criança, vendo sua mãe sofrendo com questões financeiras em casa. Acho que é uma realidade muito comum em muitos lares. E a questão do dinheiro sempre foi, para mim, né, desde criança, trouxe um sentimento muito negativo até, muito pesado. Essa coisa do dinheiro, a falta dele, né? E eu fiz engenharia na faculdade, mas durante a faculdade eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que é referência para muita gente, e para mim foi um divisor de águas. E eu queria entender como funcionava essa questão do dinheiro. Foi aí que então, logo após o término da faculdade de engenharia, fui para o mercado financeiro, passei num processo trainee, comecei num banco internacional. E ali foi realmente onde eu fui entendendo o dinheiro a fundo. E foi ali também que eu entendi que o dinheiro ele não é nem bom nem ruim. Ele é simplesmente uma ferramenta e como que a gente trata essa ferramenta no nosso dia a dia. E aí lá já fui olhando muito para essa parte de planejamento financeiro, como que eu uso o dinheiro para minha independência financeira, como um aliado. E ali também veio o interesse de mostrar mais isso para as pessoas, porque eu falei, poxa, eu que vim de uma faculdade de engenharia, saí da faculdade sem realmente entender como funcionava isso, só fui entender como o dinheiro funciona porque eu vim trabalhar no mercado financeiro. E aí veio o meu interesse de realmente levar isso para mais pessoas, então fiz minha transição de carreira do mercado bancário, me tornei, num primeiro momento, educador financeiro, depois migrei meu modelo de negócio para planejador financeiro. A gente pode até falar um pouco isso, porque hoje no mercado é muito clara essa mudança do educador para o planejador. E aí no mercado autônomo, comecei ali como planejador financeiro, depois conheci
mais pessoas que hoje continuam com a gente, como o Leanderson, o Magno. A gente fez crescer a empresa GFI, a GFI. Depois conhecemos o Rodrigo ali no período da pandemia, 2020. Rodrigo já veio com uma outra ideia, uma outra cabeça. A gente transformou na Serafin, uma empresa de planejamento financeiro, e também com a ideia do Rodrigo de a gente inserir tecnologia nesse mercado de planejamento financeiro, a gente criou o Dashplan. Dashplan, então, foi a mercado, cresceu na forma como é hoje, e aí dentro do Dashplan eu estou cuidando muito dessa parte de marketing e vendas, e trazendo muito propósito que eu já tenho desde lá de trás, de como a gente transforma o mercado financeiro para realmente o dinheiro ser um aliado na vida do brasileiro, trazer consciência, trazer educação e metodologia, hoje muito aliado à tecnologia, que facilita muito o trabalho de todos os profissionais. Então, essa é a minha missão hoje no Dashplan. Legal, muito bom. E você, Rodrigo, como é que foi a sua trajetória? O que você estudou? Por onde você passou? Eu sou economista de formação, tenho mestrado em economia também. Inclusive já dei aula há 5 anos em universidade. Pô, legal. Mas eu tenho 26 anos, faço 26 anos de mercado financeiro esse ano. Também como Jansen, passei num trainee de um banco americano. Acho que um pouco do contexto da minha trajetória é importante para o momento atual, né? Então, nesses 26 anos eu passei por banco de investimento, depois eu passei por mesa de operação, né? Fiz trading proprietário durante 5 anos, e aí eu tive depois 10 anos de experiência tocando 2 single family offices, né? Então eu sempre falo, passei pelo mesmo banco que o Janser na parte de research. Então eu tive, acho que em todas as partes do que está por trás da atividade de um assessor, de um consultor, né, que é estruturação dos títulos, a parte também de research, né, recomendação de papéis, parte de trading também, que acho que é importante, de como desse funcionamento de mercado. O mercado financeiro ele avançou rápido com relação à tecnologia, né? Sou da época ainda que tinha o pregão ainda, então a gente operava ainda com o telefone nas mesas. E por último eu fiquei 10 anos cuidando de patrimônio de famílias com patrimônio alto. E aí acho que isso me trouxe muito do incômodo que eu sempre tive, de como o mercado se relacionava, né, com o seu cliente. A gente sempre teve um problema crônico, que é a tecnologia que está resolvendo, que é o custo de servir sempre viabilizou um relacionamento mais próximo com o cliente, né? Então, o que eu fazia num single family office, você não consegue entregar numa agência ou por um cliente que não tem um patrimônio relevante. Então, esses clientes que normalmente estavam concentrados ali no private, né? Nunca foi possível porque o custo de servir não parava de pé, né? E aí, acho que chegando um pouco nesse momento atual, quando eu conheci o Janser, então, acompanhando muito de perto a agenda. Então, no meu último Family Office, a gente fazia bastante investimento em fintechs. E aí, acompanhando de perto a agenda do Open Finance, ali, para mim, deu um estralo que era, se o dado é do cliente, vai facilitar bastante essa anamnese, né? O que era custoso do processo era a coleta de dados, colocar isso no Excel e fazer a entrega, isso que inviabilizava. E quando eu percebi que a agenda na época ainda era Open Bank, né? Eu falei assim, se essa agenda estabilizar e ela realmente for para frente, né, que era uma questão, na minha opinião, era desafiadora, né, o dado ser da instituição financeira sempre foi a coluna cervical do nosso mercado, né? Sempre falo que o CAC do nosso mercado, hoje, o balanço aí dos grandes bancos incumbentes, a gente está falando que é um CAC de 20 bi, 25 bi. Né? Você ter 2 agências por quarteirão aqui em São Paulo não é barato. Né? Mas isso para de pé porque, no fim, como o relacionamento, o dado é da instituição,
você tinha toda a vantagem, não compensava para o cliente abrir conta no banco do lado, porque você já tem um relacionamento estabelecido por décadas com o banco que você começou. Então, acho que a agenda do Open Bank, que virou do Open Finance, foi um fator que chamou minha atenção de talvez esse serviço que antes era restrito ao private, ele poder descer na pirâmide dentro das instituições. E aí foi quando eu conheci, como o Jansen falou, na pandemia, né, que eu já tinha um pouco dessa ideia. E como o Jansen falou, ele foi fundador aí da primeira empresa de planejamento financeiro no mercado. Então, ele, em 2020, a gente está falando que ele já tinha 6, 7 anos de metodologia comprovada, né? Então, acho que o nosso encontro, que é hoje o Dashplan, é basicamente a digitalização de uma metodologia. Legal. Cara, digitalização de uma metodologia, legal. Acho que é importante a gente pegar esse gancho para fazer uma pergunta que eu acho que é uma convergência quando vocês se encontraram, pelo jeito tiveram uma carreira bem similares. Um engenheiro, outro de economia, mas engenharia e economia são muito próximos, né? Também, muito número, muito cálculo. Tem muito engenheiro no mercado financeiro, né, Paulo? Mas a Dashplan... Não sei porque ele bateu aqui, eu não sou engenheiro. Não, você não é engenheiro? Não, eu não, pô. Boa. A Dashplan nasceu mais como uma resposta a um problema técnico ou um problema de modelo de negócio? Para mim, nasceu mais ligado a um problema de modelo de negócio. Porque o custo de servir não parava de pé. Então, você tinha tanto profissionais quanto clientes querendo um relacionamento diferente. Só que não era possível por conta que como que você vai conseguir dedicar horas de atendimento sendo que você não tem por onde ser remunerado, né? Porque no fim... Certo. Vamos supor, um cliente abaixo de 1 milhão, é isso? Um cliente abaixo de 1 milhão... Vai dar muita atenção. Você não consegue dar O cara tem 50 mil para investir e você fala, cara, desculpa. Alto não é atendimento. aqui. Vai pro digital. Não, porque as casas, né, de advisors, se a gente puder resumir o que nós buscamos, que os consultores e assessores sejam advisors, vão atender cliente, cara, acima de 300 mil. A média, né, de um escritório médio, mas geralmente tem história que é acima de 1 milhão. Então, E para provar isso, que é a questão de modelo de negócio, você vê que antes o Dashplan ele era fechado para a nossa própria operação. Mas o mercado começou a pedir que a gente pudesse abrir então vocês eram, um white label. Vocês já eram uma empresa que atendia clientes finais. Sim. Acho que esse ponto é importante, porque quando a gente começou, ninguém acreditava que esse ovo parava de pé. Que ovo é esse? Não, o brasileiro... Atendeu o endividado, por exemplo. Também. O brasileiro não paga por serviço. Assim, esse era um conceito Isso muito era claro. Qual ano? Qual ano que era? 2021, 2021, 22. Na verdade ele paga, né? Mas ele não gosta de perceber que ele tá pagando. Exato. Se ele tiver que pagar um boleto, exato. Tipo assim, se descontar da conta e não falar nada, tá tudo bem. O nosso primeiro ano de operação, a gente vendia planejamento financeiro a R$400 por mês e a gente vendeu 1.400. Isso já falando no período Serafim, mas pensando na trajetória desde Serafim GFI, que é a empresa antes de Serafim, a gente já vendia esse tipo de serviço desde 2011. Então, para ver como é uma coisa que não era fácil, era mato, mas era uma tese que a gente realmente tinha do brasileiro precisar de planejamento financeiro até antes de falar de produto. Com a Serafim, a gente conseguiu começar a ganhar maior escala com isso e com tecnologia, que foi justamente a visão que o Rodrigo trouxe, de olhar para o Open Finance, Open Banking, isso que estava surgindo, falar, puxa, a gente precisa pegar essa experiência que vocês têm, colocar numa tecnologia, porque aí sim a gente consegue dar escala para esse serviço que vocês já conseguem fazer tão bem. Colocando em números, era um ticket 50% mais caro e 1/3 de carteira possível. Então, acho que o que a gente fez digitalizando do que era o modelo analógico, vamos chamar aqui, porque é hoje, eu acho que o profissional consegue ter 3 vezes mais cliente a um ticket médio 50% para baixo, 30% para baixo. Então, acho que é um pouco disso. Ô Jansen, o que mais te incomodava assim, no dia a dia do planejador antes da existência da Dashplan? Justamente, acho que e esse é o calcanhar de Aquiles do mercado, é a coleta de dados. A famosa planilha? É a famosa planilha. E assim, isso é realmente uma dor,
Porque eu, como um cara de finanças e engenharia, exatas, eu até gostava da minha planilha, mas a minha esposa não. Todo mundo tem um certo apego, né? As Exato. planilhas. Não, minha Mas- planilha aqui. Tá. Mas a minha esposa não gostava da planilha. E assim, essa, na verdade, é a dor de 90% dos brasileiros de não gostarem de uma planilha. Então, quando você faz um trabalho em que você depende de uma coleta de dados, mas essa coleta de dados é muito dolorida para o cliente, acontecia muito do cliente pagar para começar um planejamento financeiro, assim como muitos clientes pagam para começar um trabalho com personal trainer, mas depois não apareciam, sabe? Quando vinha a dor de preencher a planilha. Essa é uma boa comparação, né, cara? É. Porque, assim, pô, eu quero, sei lá, ficar fitness pro carnaval. Cara, é difícil, tem que acordar de manhã, porque às vezes você Pô, trabalha você muito. já tá fitness, cara. Tô não, cara, tô com uma barriguinha aqui mesmo. Entendeu? Da mesma forma, quero comprar um apartamento, cara, tem que dar uma entrada, tem que fazer um esforço pra poder viajar. Tudo requer você fazer um esforço, né, cara? E realmente não tem milagre nessa hora. É isso. Acho que antes assim da gente mergulhar mais a fundo aí na questão da Dash Plan e tal, eu queria fazer uma pergunta pro Rodrigo, porque você passou por vários lugares, né, cara? Desde family office, trading e tal e tudo mais. Como é que essas passagens sua por essas empresas, esses negócios foi moldando assim a tua visão ou influenciando a sua percepção sobre como a tecnologia podia ser aplicada a finanças? Como eu comecei por banco de investimento, eu comecei por onde está o dinheiro, né? Então, acho que o mercado acha que o dinheiro está ali na venda e comercialização do produto. Ali, acho que todo mundo que fez o CPA ou CEA, o CFP, qualquer certificação, as primeiras aulas de Sistema Financeiro Nacional, você aprende que na estruturação dos títulos, que é onde realmente está o dinheiro das operações dos bancos, né? Então, acho que o FII de estruturação é onde está o grosso. E no final ali é só os profissionais são um canal de distribuição, né, de colocação desses títulos. Então, acho que começar pelo banco de investimento, acho que me deu muito essa perspectiva que onde o dinheiro está e como funciona realmente o que a gente aprende na teoria, na certificação, né? Acho que eu vivi na prática essas etapas dentro dos bancos. Então, para mim, ainda é hoje, tá? Na prática, eu não sei se a indústria inteira entende esse funcionamento, né? Até depois a gente pode entrar nisso sobre FII fixo, comissão, né? Porque acho que tudo tá relacionado. Mas acho que para mim foi muito importante entender, né? Realmente onde está o bolso mais grande, o maior do mercado. Então, para mim, isso fez diferença. Acho que outro ponto super relevante foi entender que mesmo as famílias com grande patrimônio são tratadas parecido com o varejo também. Acho isso daí também não é... Eu acho que o sistema ele precisa distribuir os títulos, então isso sempre está acima, né? Então acho que isso daí faz com que o Dash Plan hoje ele tente equalizar um pouco isso daí, né? Colocar o título certo no bolso certo. Acho que é um pouco do que a gente faz. Beleza. Cara, vamos lá, vamos Bora falar lá? da empresa? Bora pro próximo bloco. Agora falar um pouquinho da tese por trás da Dash Plan. Bora lá. Pessoal, o Advisor Talks, para quem não conhece, tem 3 pilares: conexão, colaboração e educação financeira. A gente vem desenvolvendo um trabalho muito importante de divulgação de materiais gratuitamente por todos os canais da internet. Então ajude a gente
deixa aí seu like, deixa o seu comentário. Estamos aqui retomando o segundo bloco do Advisor Talks Podcast. Eu, Paulo Barroso, e meu amigo aqui, Gustavo Araújo. É isso aí, Estamos Paulão. aqui hoje com Rodrigo Takeuchi e Janser Rojo. Aí. Acertei de primeira agora aqui. Agora sim. Vamos lá, cara. Tem algumas perguntas sobre visão estratégica, arquitetura, posicionamento. Cara, a tecnologia é muito cara no Brasil. Tecnologia hoje muda jogo, né? Eu vou citar aqui um exemplo de alguns bancões aí, que por questão de tecnologia estão muito à frente de outras instituições, né? Então, mas não é tudo, lógico. Tecnologia e pessoas, eu acredito que também é muito fundamental para qualquer empresa que quer ser líder de mercado. Só que, vamos dar um passo atrás, vocês já eram empresa de investimento, certo? Vocês eram consultoria ou assessoria? A gente, então vamos lá. Uhum. Lá atrás, a gente começou com planejamento financeiro e Tá. CFP geral, tipo... CFP geral, Tá. mas a gente também tinha um braço de assessoria. Começamos Então era como agente assessoria. autônomo lá atrás. Também tinha esse braço, embora eles eram muito separados como a regulamentação Legal, exige, legal. tá? Uhum. Mas O planejamento financeiro não tem regulamentação, certo? não tem uma regulamentação, Tá. e no fim das contas, porque também tem, vamos dizer, ele tem limitações. Aham. Você não pode entrar na parte regulada Tá. dos produtos. Só pode dar pitaco. Cara, economiza. Você tal. fica no lado estratégico. Você fica no lado estratégico da coisa. Mas quando vai pro lado o lado tático de preencher com os produtos, você precisa trazer um especialista Tá. Qual era o certificado nome do na escritório de investimento de vocês? Era a GFI. Era a GFI. GFI. Tá. E a gente também tinha o braço de assessoria. Mas, de novo, E seguindo vocês as trabalhavam regras. com qual corretora? Ali, na época, era XP. Na Legal. época de assessoria, era XP. Mas Hoje não existe mais? Eu ia perguntar não isso. existe mais. A gente migrou quando também veio mais clareza na regulamentação Aham. para o braço de consultoria. Boa. A gente migrou para consultoria, consultoria. onde aí você fica mais aberto e você pode ter relacionamento Legal. com várias instituições. Pô, fenomenal. Então esse foi o histórico. E, cara, o que vocês... o que muda na hora de vocês falarem assim, cara, o nosso software é muito bom, vamos colocar para as outras instituições? Tipo, o teu business mudou ali ou você continuou olhando para o planejamento financeiro e consultoria? Ou você falou, cara, agora eu sou uma empresa de tech? Eu acho que foi maturidade do mercado, né? A gente queria colocar o software desde o início, mas quando a gente fala ali final de 2021, 22, a abertura de capital da XP foi em 2019. Aí tem uma pandemia logo na sequência, então ainda o boom, né? Acho que era onde estava todo mundo se estruturando, ainda era assessoria, então o mercado não estava maduro, ainda tinha um conceito de planejamento financeiro é perda de tempo, né? Vamos direto o que importa. Eu acho que o planejamento financeiro sempre foi o patinho feio do negócio, Sim. né? Tipo, cara, isso aí, faz planejamento financeiro, tu é o quê, né? Infelizmente, né? Porque é muito importante. Mas é porque e aí acho que onde está a questão do planejamento financeiro? Eu acho que não é a questão de ser um patinho feio. Acho que todo mundo entendia a importância, mas acho que a questão do planejamento financeiro era tempo. É que você planejamento sabe por que financeiro que eu leva digo? tempo. Porque você tinha que ir atrás do cliente que não tinha, ou seja, não era um bilionário, entendeu? Então, por isso, cara, você tem que cortar um mato muito alto. Tudo bem, você até às vezes consegue fazer um consórcio, um seguro. No final do dia eu sei que isso alimenta a receita, né? Mas é um trabalho um pouco mais demanda, né, cara? O cliente tempo. demanda mais. Tempo. Exatamente. É tempo e onde você está num mercado que te exige quantidade e eficiência para você fazer o maior número de contatos possível. Legal. Nessa tese, até então, planejamento financeiro não cabia. E acho que essa história começou a mudar. Eu acho que um ponto importante é quem educou a indústria, né? Então, todos os profissionais, a gente tem um histórico que a grande indústria são os bancários e os assessores, né? Que foram educados pelos bancos e pelas plataformas. Então, acho que o movimento atual, que é muito recente mesmo, depois da 179, na verdade é o movimento do ano passado. Esse movimento para o FII fixo
é onde você tem mais os profissionais ganhando essa autonomia de montar os seus modelos. Tem uma descentralização, né? Acho que isso é um movimento importante. Agora Né? tem uma provocação, cara. E quando vocês foram colocar o Dashplane no mercado, você gera consultoria. Gera um conflito de interesse? Ou seja, ou do outro lado achar, cara, mas já é consultoria. Ele vai ter os dados do meu cliente? Não, só uma coisa importante, né? Tem essa evolução da consultoria, mas hoje o nosso foco é a distribuição do software. Tá, isso que eu ia perguntar. Então a consultoria, O B2C, vocês vieram tipo foi- assim, vou virar um Elon Musk do mercado financeiro. Né? descontinuamos. Os caras foram pro lado certo, pô. Então, Não, sabe aquela é isso história que a de gente é vai melhor. descobrir agora. Já ouviu falar naquela história que é melhor vender a pá Aham. na corrida do ouro do que Legal. você. é isso. Vocês tinham minerar? quanto de carteira, assim, que vocês pararam? Vocês tinham quanto de carteira? Um pouco mais de 200 milhões. 200 milhões. Vocês venderam a carteira? A operação continua existindo separada. Ah, tá. Vocês saíram da empresa. Porque, na verdade, assim, é uma carteira que não era nossa, era dos planejadores. Ah, tá. Né? Então, acho que no fim do dia não era uma operação interna. Entendi. Esses planejadores são o que a gente fez? Na hora que a gente abriu o SaaS, o White Label, que é o Dashplan, Aham. esses planejadores que eram internos começaram a nos pagar pelo SaaS. Entendi. E não são mais internos. Então, assim, a Serafim não Entendi. existe mais. Hoje é o Dashplan. O Dashplan, cara, que legal. Essa pivotação, cara, vocês olharam muito para esse movimento da inteligência artificial. Vocês já foram nesse desenho de, cara, eu preciso incluir IA, eu preciso incluir ferramentas que apoiam análise, processos, geração de insights, entendeu? Vocês já foram para esse caminho? Sim. Acho que um ponto importante de IA, né, que acho que é a palavra do momento e vai ser para sempre a partir de agora, acho que a gente viveu IA na prática e IA é sobre produtividade, aumento de produtividade. Então, eu vou dar um exemplo de a gente acredita muito que IA tem que começar no back office para depois ir para o front, e não o contrário. Né? Então, por exemplo, onde a gente mais usa IA hoje? Categorização das contas Open Finance. Né? Porque Open Finance é um dado bruto. Então, todo mundo, é muito normal alguém falar, mas esses dados Open Finance eles não são ruins. Não, eles são brutos. Né? E como eu falei, que eu acompanho esse mercado desde lá da época que era o Open Bank, todo mundo achava, e acho que até pode ser que vire a realidade mais para frente, mas isso foi muito pensado no modelo de escoragem de crédito de banco. Se a gente tivesse a informação do cliente circular, talvez eu consiga baixar spread. Mas o que está acontecendo, na verdade, acho que é mais um valor gerado para pessoa física. Então, pensa que é um modelo pensado em escoragem de crédito, são, sei lá, 13 categorias que o dado bruto entrega, e a gente produtizou isso para entregar um planejamento financeiro, vamos dizer, para um cliente final. Então, a inteligência artificial para a gente, no começo, ela foi muito útil para tratar dado bruto e entregar isso. Então, a gente produtizou o dado do Open Finance. Estruturar essa informação. Assim, para quem não está tão acostumado a se lidar com Open Finance, né, quando o cara lá dá o aceite, né, para compartilhar os dados dele, o que se compartilha de fato? O que um sistema consegue enxergar na conta ou no perfil de uma pessoa quando ela dá o aceite no Open Finance? Boa. Aí é legal até entrar no ponto da agenda do Banco Central. Porque cada vez mais o Banco Central está ampliando o escopo de informações do cliente que podem ser disponibilizadas e devem ser disponibilizadas pelas instituições. Então, voltando também para o passado, um ponto determinante foi quando se decidiu que os dados não são das instituições, os dados são do cliente, e aí veio o LGPD para toda a proteção de dados do cliente e disponibilização para onde ele autorizar. Hoje, no Open Finance, a gente tem o Open Finance e já se fala do Open Investments, onde então já vem dados de conta corrente, de cartões de crédito e da carteira de investimentos. Então é isso que hoje Legal, a gente está falando do escopo do Open Finance, mas logo você vai ver esse escopo se ampliando e o Banco Central vai dando prazos e janelas para isso acontecer. Daqui a pouco já vai também coletar informações de apólices de seguros do cliente, que é o Open Insurance, dados de crédito do cliente, então onde que ele tem crédito tomado, em quais juros, em quais instituições. Então essa agenda está se ampliando. A questão de PIX também,
toda a questão de portabilidade, PIX, programável, que a gente fala bastante também, tudo isso está sendo ampliado com a agenda do Banco Central e a gente no Dash Plan vem acompanhando isso para, dentro do que já é possível de puxar, já vem para o Dash Plan através da autorização do cliente. E só um ponto importante para que as pessoas às vezes confundem. Quando você consente o dado, seu dado do Open Finance para um banco, você está consentindo para aquele banco, não para o sistema inteiro. Então, se você está consentindo para o banco A, Sim. o banco B não vai ter acesso desse dado. Quando você consente, por exemplo, no Dash Plan, você não está consentindo para os bancos que a gente está puxando os Os dados. dados não vão para terceiros. Isso é super importante, porque tem gente que fala assim, não, uma vez que eu consenti, o sistema inteiro vai ver. Não, Agora, o consentimento é de onde você está Especificamente para uma instituição. por exemplo, vamos citar aqui o exemplo de um investidor, né? Igual o Paulo, que é milionário e tal. Sim. Cara, ele tem conta na XP, no BTG, no Safra, cheio de conta bancária. 300 mil em Eu nem uma, tenho conta no XP, cara. 300 mil em outra e tal. Pô, esses dias eu fui baixar um PDF lá tava fazendo um estudo, fui baixar lá o Onde Investir em 2026, né? Então a gente tava pegando lá do JP Morgan, do Santander, do Safra e tal, e aí fui baixar o da XP. Aí pra chegar no da XP tinha que preencher os dados lá, colocar o CPF. Aí você acredita, cara, que 2 dias depois o cara da XP me ligou. Eu falei, não, meu brother, eu não sou seu cliente, não. Eu só tava baixando o documento pra ler. Quase virei cliente da XP. Mas vamos Você não supor, quer falar aqui. mas vamos supor que o Paulo Tudo bem, ao vivo. Tudo bem, acessasse o Dash Mas Plan. a Vamos gente, lá. a gente Tem 3 contas no banco, tá, 300 mil cada. Ele vai dar consolidado lá 1 milhão. Entendeu? Quer dizer, tem mais 100 em outra para dar 1 milhão, né? São 900. Sim, 300 em 3, mais 100 mil em uma. É isso? 1 milhão. perfeito. Então, cara, ele vai conseguir ver no relatório tudo que ele tem nas corretoras, nos bancos, nas casas que ele tem investido. É isso. Legal. E não só isso, mas também já começa a puxar os dados de conta corrente e de cartão de crédito dele, para que ele também consiga ver tudo de isso cartão de crédito também? para que ele consiga ver tudo isso num lugar só. Então isso Você ajuda. consegue ver, por exemplo, da minha esposa, se ela tá gastando mais no shopping, qual, Não, mas, tal? deixa eu perguntar uma dúvida. Do cartão de Pode crédito você falar. traz a fatura ou você tem A capilaridade de lançamento Entendi. categorizada. Você vê a composição do gasto Pra do ver a cara no composição do cartão de gasto? crédito. Sim. Aquela planilha que a Vai gente acabar falou que muito era... casamento, hein? Vocês vão acabar com muito casamento. Pelo contrário, a gente salva casamentos. Saiu Inclusive, bem. Oi. temos Faz um barulho aí, muitos, produção. Se tiver um barulho aí de palmas. Cara, mandou temos bem. muitos depoimentos nesse sentido de salvar casamentos. Se tiver um barulho de palmas, não, palmas. Aquela- Salva de palmas. Aquela planilha que era vilã, a gente faz em 1 segundo, entendeu? Sim. Na hora que consentiu, a gente já dá gasto fixo, gasto variável, se tem dívida, receita, despesa. Cara, então assim, vamos lá, amarrando um pouco a minha pergunta anterior. O Open Finance foi uma baita de uma virada positiva para vocês, né? Perfeito. É um divisor de águas ali. Lembra aquela principal dor que a gente falou de coleta de dados? Exato. A questão do planejamento financeiro tomar tempo. Sim. A gente colocar, né? e assim, pela nossa experiência de 15 anos fazendo isso, o que levava 3 reuniões para a gente ter todos os dados e o que o cliente odiava fazer para baixar extrato, Chegou em pra alguns baixar cliques. planilha, chegou em alguns cliques. Entendi. É aí onde a gente começa a realmente ter eficiência e onde o mercado começa a olhar para falar, opa, agora essa questão de planejamento financeiro não toma mais tanto tempo e, ao mesmo tempo, se eu conseguir engajar meu cliente, eu consigo esses dados tão valiosos para o meu dia a dia. E Paulo, acho que um ponto importante é que não é um divisor de águas para a gente, mas é um divisor de água para o mercado. Sim, sim. São Claro. 100 milhões de consentimentos. Não, sem dúvida. O que eu quis dizer assim que a importância disso pro sistema, assim, provavelmente ele é um O sistema só existe por causa disso. Exatamente, ele é uma outra coisa, né? Cara, e antes de falar de números, se vocês puderem, lógico, falar, né? Pô, quantas casas hoje, consultorias plugadas, tal, quantos assessores estão com vocês hoje, número de clientes, porque vocês estão no final do dia, poxa, dando uma ferramenta que vai facilitar a vida, né, de uma empresa. Sim. Vocês hoje já têm quanto market share hoje? São 60 escritórios, 3.200 profissionais utilizando a Shopify. Independentes. Independentes, você diz?
independentes e escritórios. profissionais Ah, que tá. estão A maior parte plugados é em escritório. A maior escritórios. parte do escritório. Isso. Tá. Consultorias menos. Não, quando a gente fala de escritório, tem escritórios de Ah, assessoria tá. e O consultoria. advisor, né? Exato. isso. Cara, é esse isso. é realmente o advisor, né? Quem usa o Dashplan é o advisor pra valer. Então, você sabe que É um eu advisor gosto. talks esse cara. Você sabe que vocês usam o nome de advisor, Aham. a gente usa o nome de profissional 360. Porque no fim das contas, esse profissional, esse É bem advisor, parecido o intuito do nome, né? é O intuito É, do a gente chama de advisor, né? Porque, assim, quando a gente começou o projeto do Advisor Talks, até a gente olhava muito para os Estados Unidos, né? Olha ainda, né? Então a gente percebeu muito esse movimento de convergência desses agentes financeiros nos Estados Unidos. E a gente já sentia aqui uma necessidade disso, né? Que a gente fala assim, cara, essa onda vai chegar no Brasil. Entendeu? chegou. Tá chegando. E assim, sempre via aquele negócio, não, eu sou assessor, mas eu não planejo, né? Tipo assim, mas no final das contas ele planeja, entendeu? Então assim, fica aquela coisa meio brasileira, né? Nós até falamos esses dias sobre isso lá no evento lá. Assim, não, um finge que mente, o outro finge que... Um finge que fala a verdade, o outro finge que acredita e fica naquele negócio lá meio brasileiro, né? Mas no final das contas, várias dessas posições, tanto de planejadores, consultores e assessores, elas têm uma convergência muito grande. No fim das contas, é ser o centro da vida financeira do Só, cliente. Exato. Agora, já que você falou de mercado americano, eu sou, além de sócio do Paulo, né, nesse projeto da Advisor Talks, eu também sou sócio de uma holding de participações e a gente trabalha com investimento alternativo. Né? Cara, é uma demanda crescente. No ano de 2025, foram mais de 3,9 bilhões captados nessas plataformas chamadas de crowdfunding. Mas, na verdade, a gente chama de alternativo, porque crowdfunding é um nome, né, você vê, é um nome muito feio, hein? Pô, eu gosto. Crowdfunding eu acho estranho, assim. Mas ele é regulamentado pela CVM 88, né, a normativa. Tá? Eu vou citar alguns aqui, Alba, Blocks, né, Cria, enfim, Hearst. Vai. Vocês conseguem hoje puxar esses dados dessas plataformas e colocar nesse dashboard? Não. Investimento internacional, os alternativos, a gente não consegue porque a gente está dentro do arcabouço dos bancos, né? As Legal. custódias que estão nos bancos. Agora nas tem uma notícia plataformas. boa, hein, pra vocês, hein? Me parece que tá tendo uma audiência pública para mudar essa regulamentação e os bancos poderem colocar dentro das plataformas das deles esses prateleiras. investimentos. Aí sim. Aí O que a gente seria vai- animal, porque daria Sim. para colocar ali, né? Perfeito. Aí vai Isso já acontece lá vir. fora, né? No mercado americano. Aliás, eu até pergunto, esses sistemas e softwares, vocês criaram do zero o Brasil ou vocês olharam para algum país que já tinha algum modelo? Desde 2015, 2016, a gente viaja para os Estados Unidos Ah, tá. em busca de benchmarks, porque como a gente nasceu do planejamento financeiro, não tinha bons benchmarks no Brasil para olhar Não, para não isso. tinha. Então, a gente sempre foi buscar lá fora, entender como esse movimento estava acontecendo, e a gente viu muito claramente também esse movimento. E lá tem o Open Finance? Ali, não sei se realmente a gente pode chamar de Open Finance, mas tem muita API com bancos. Entendi. Entendeu? Ela Sistemas- tem um Open Finance privado. Privado, exato. Porque lá Então, é totalmente diferente, né, o mercado. Né? mas de alguma forma você já tinha plataformas, né, que puxavam isso e davam Isso essa para usar de visão. vários americanos. Isso, e aí eu posso até falar o nome de sistemas que a gente olhou muito Legal, lá fora. se você puder, é legal, O pô. e-Money, Money Guide Pro, foi Legal. sempre nossas principais referências de tecnologia lá de fora. Legal. Então, o Dashplan, ele nasceu muito com essa visão do que já tinha lá fora Aham. e muito vem desse profissional 360 que também vem lá fora, onde tudo começa com um bom planejamento financeiro para depois derivar em quais produtos vão preencher esse planejamento fazendo sentido, estando alinhado ao projeto de vida do cliente. Cara, e a tecnologia foi brasileira ou foi internacional? Brasileira. Brasileira. A Vocês gente têm tem um time Tem um dentro time de de casa dev de lá. desenvolvimento. Legal. Legal. Tiveram sócios investidores ou foram na raça e bora fazer acontecer? Sócio investidor. Legal. Levantamos Legal. uma rodada. E foi por crowdfunding? Não. Não. Family Friends mesmo?
Sim. Assim, como é que vocês olham assim, para o Dashplan em relação a outros players aí no mercado de vocês, ou outras ferramentas? Assim, onde que vocês estão ali nessa corrida, vamos dizer? Boa. Eu acho que é até legal a gente falar que muitas ferramentas estão surgindo com esse intuito de agregar um serviço para o cliente. Tanto ferramentas independentes, como o Dashplan, Sim. como ferramentas proprietárias de XP, de BTG também, Sim. tendo as suas ferramentas de planejamento financeiro. Onde que a gente vê que o Dashplan se destaca? Primeiro, o Dashplan, em primeiro lugar, ele não é uma ferramenta só do profissional. Porque a gente vê que a gente cometeu esse erro lá atrás. A primeira versão do Dashplan, ele era uma ferramenta só interna. Só que, lembra que eu falei da dor de coleta de dados? Quando você tem uma ferramenta interna que o cliente não vê, e você pergunta para ele, por exemplo, me dá o consentimento do Open Finance, como acontece hoje nas instituições, ele te pergunta, por que você quer isso? Vem aquela desconfiança. Aí, quando a gente já foi para a segunda versão do Dashplan, e aí que evoluiu para o que ele é hoje, a ferramenta é do cliente também. Ele tem acesso à ferramenta, então ele consegue fazer simulações. E aí ele mesmo consegue entender o porquê que ele vai colocar os dados dele. Hoje, o índice de consentimento de dados de Open Finance no Dashplan é acima de 90%. É legal isso, né, cara? Porque na experiência que vocês propuseram, tem um envolvimento da parte principal, que é o cliente, que é o dono da grana, vamos dizer assim. E o dono do dado. E o dono do dado. Então, se você quer aqueles dados, você gera um contexto para o cliente te fornecer os dados. Sim, é interessante, assim, porque eu já vi, assim, muitos colegas trabalhando em assessorias e tal, e eles nunca sabiam exatamente até onde eles tinham controle sobre aquela informação ou a plataforma tinha um controle sobre aquela informação. Muitas vezes eu via colegas assim de assessorias tentando extrair os dados da plataforma e a plataforma, mesmo ele sendo cliente, né, você tem uma assessoria plugada numa plataforma XPTO, e aí parecia que tinha uma briga pela informação entre a plataforma e a assessoria. Claro. Entendeu? No final das contas, o cliente e as informações são de quem? Entendeu? Exato. E aí eu tô falando isso para falar o quê, né? A Dashplan tem um CRM integrado, não tem? Sim. Então conta um Que pouco aí pra legal. gente sobre isso. Muito bom, hein? Bom, isso que você comentou é super importante. É um mercado que estava preso no passado, onde ter o dado parecia que era o diferencial, né? E quando o Open Finance surge, o dado é do cliente, e então se é do cliente, é de todo mundo, ele leva esse dado para onde ele quiser. A importância não está mais Não tá mais. no ser o dono da informação, Então, mas no que você vai fazer com ela, né? Exato. Então, acho que falando do CRM, o que ele tem, onde ele, né, traz muito valor? Você coleta o dado, então você tem todo o fluxo de caixa do cliente, né? E aí você consegue entregar para o profissional realmente as necessidades, né? Então a gente tem dentro do CRM, acho que é uma parte mais utilizada pelos clientes, é você enxergar as oportunidades que tem. Então, dinheiro parado em conta, seguro de vida descalibrado, endividamento. Então a gente traz tudo isso em primeiro plano. Coisa que quem não usa tecnologia e não tem os dados é pegar o telefone 2 horas com o cliente para tentar caçar uma informação para ver se tem algo para ser feito. Então, assim, eu tenho certeza que esse mercado já passou. Quem vive esse mercado ainda, eu acho que ele está... E você acha que tem profissionais que talvez ainda lá, com a cabeça lá no passado, que se sentem ameaçados pela ferramenta? Sim. Pelo fato da ferramenta trazer transparência, trazer insights, trazer coisas que na própria apuração ali da informação, né? Acho que sim, mas não deveriam. Não, certamente não. Porque o profissional que sabe usar a tecnologia, ele deixa a tecnologia fazer o que ela faz melhor, que é essa parte de coleta de dados, uma sistematização, uma compilação desses dados para já trazer para o profissional de uma forma organizada e para ele entender o que é mais importante para aquele cliente, para motivar conversas. Porque hoje o profissional mais precisa é de pontos de contato com o cliente para gerar esse relacionamento. É isso que a tecnologia faz. Então, aquele que se sente ameaçado, na verdade, ele está muito preso ao passado, onde
a conversa era só gerada pelo que o cliente queria falar. Sim. Agora, como a ferramenta gera contexto para o cliente querer dar mais dados ainda, gera mais pontos de contato. Legal. Então, acho que isso ele não deveria se sentir ameaçado e sim querer incluir a tecnologia na sua operação, porque outros vão incluir e vão ter muito mais ponto de contato com o cliente para gerar esse relacionamento. Cara, eu acho que o que foi a grande mudança, assim, nessa cabeça do profissional foi o fim da exclusividade, cara. Eu acho que isso foi uma virada de chave, porque apesar de muitas casas já estarem com contratos amarrados, né? Eles falaram assim, cara, mas eu posso fazer uma PJ2, fazer uma consultoria, tanto é que tem hoje escritórios que eram com exclusividade, já estavam lá acima de 1 bi, mas falaram, cara, eu posso fazer uma PJ2 e seguir uma consultoria. Né? E aí o próprio mercado foi conversa de bastidores do mercado e tal, falou, cara, também vou entrar nessa. Porque quando você estava só sendo um broker, ao invés de ser um advisor, né? Porque, para mim, quem está só com uma corretora é um broker. Ele poderia estar, inclusive, trabalhando na corretora, concorda? Só vendo produto da corretora, então você é um broker. Agora, a partir do momento que você fala, não, sou advisor. Não importa onde o meu cliente está, eu vou entregar para ele um serviço, um valor agregado, a Dashplan entrega também essa facilidade para ele, né? De falar, cara, você não precisa ser um broker de uma corretora. Aliás, você pode escolher ser. Não tem nada errado nisso. Né? Mas você trabalha para a corretora. Né? A gente entrega um ferramental para ele ser produtivo. Né? Como o Janser falou, ele pode ter 3 vezes mais clientes do que ele tinha antes. Né? Então, a gente a gente que tem mais tempo de mercado, a gente teve que aprender a mexer no HP para atender cliente, para fazer conta. Excel o dia todo, né? A gente brinca. Excel o dia todo. A gente treinou perto de 4.000 ano passado. Eu acho que o profissional que tem 22, 23, 24, 25 chegando no mercado... E o Vivance do lado ali, né? E o Vivance também? Ele não tá mais... Ele não tá mais nem aprendendo Excel. Agora, se o cara falar pra mim que mexia na HP no Lotus 1, 2, 3, aí... Essa é raiz. Cara, eu tenho ainda um Palm Top do meu pai, assim, do início dos anos 90. É a coisa mais linda, assim, né? Parece um mini notebookzinho, assim, da HP, e ele vinha com o Lotus 1, 2, 3 nativo dele. É a coisa mais linda, velho. Mas você sabe uma coisa interessante, acho que esse ponto é importante. Muita gente vem nos questionar qual que é a segurança dos dados do Dashplan. Sim. E, cara, a gente... Assim, justamente por ser uma ferramenta independente, a gente tem que se preocupar muito com isso. Certamente. Tanto é que quando a gente roda benchmarks de segurança, o Dashplan tem notas maiores do que até muitos bancos, né? Porque a gente se preocupa muito com isso. Só o pentest comendo solto lá. Só que sabe quem pergunta pra gente sobre a segurança de dados do Dashplan? Quem tem os dados do cliente em Excel. E Excel é a forma mais insegura de você guardar dados do cliente. Sim. Então, realmente, essa questão da evolução da tecnologia dos dados, até nessa questão de segurança em relação a uma planilha e tudo mais, acompanha. Tem uma pior, que é extrato do cliente impresso na mochila. Andando. Essa é a pior, extrato impresso na mochila. É isso. Beleza. Bom, vamos virar o bloco aí, vamos pro pitch? Bora! Bora lá pro pitch e ampulheta, vamos ver se vocês estão realmente afiados aí. Você está aqui acompanhando essa entrevista junto comigo, junto com o nosso convidado, mas você ainda não segue a gente no Instagram, hein? Bora lá dar uma força para Advisor Talks, Instagram, @Advisor Talks. Estamos de volta para o terceiro bloco do Advisor Talks Podcast. Estamos aqui hoje com o Rodrigo e o Janser, ambos aí sócios fundadores da Dashplan. E agora vamos chegar ao nosso famoso pitch ampulheta, né? Quem é que vai fazer o pitch ampulheta? Vai ser o Janser, o Rodrigo? O Rodrigo é o nosso líder visionário, ele acompanha muito bem o mercado, acho que ele sabe fazer isso bem. Isso aí. Bora lá, Rodrigo. Tá pronto? Então, ó, aqui a gente tem a ampulheta, né? Basicamente ela tem 1 minuto. E em 1 minuto você tem que fazer o teu pitch aí, ó, aquela câmera lá. Boa. Beleza? Vamos lá então? Vamos. Bora soltar aqui? Valendo então, hein? Bom, Dashplan convido a todos a utilizarem. Ele nasce de uma crença nossa, né, que o mercado dos próximos 5 anos vai ser muito diferente dos últimos 5 que
todos vivemos por conta, né, dos dados, inteligência artificial, né, o que vai importar, na verdade, é o relacionamento, né? Então o Dashplan ele vai fazer toda a parte, né, de contas e deixar claro para o cliente o que ele precisa para que os profissionais consigam realmente dar contexto às necessidades, às soluções, né? Seja um financiamento, seja uma carteira, seja um seguro, seja um consórcio. Então, convido a todos a testarem a plataforma, né? Porque a gente consegue realmente trazer produtividade e, por consequência, renda, né, para os profissionais. É isso aí, palmas aí pro pitch do Rodrigo. Boa, 1 minuto. Não, a gente faz a brincadeira aqui, né, mas tem esse lance, né, de você pensar, olha, tem a mensagem e o tempo, né? A gente olhando para a colheita. E você focar no que mais importa. Exatamente, né? mas é uma brincadeira que a gente faz bastante, né, desse lance de treinar o pitch e tal, mas é uma coisa importante. Mas diz aí, Janser, você queria complementar alguma coisa em relação à mensagem do Rodrigo? Não, eu acho que é bem isso que a gente tem visto, assim, a gente tem sido muito procurado, porque a XP está falando sobre isso, BTG está falando sobre isso, e batendo na tecla, não é sobre produto, é sobre a vida do cliente. Tem que entender a vida do cliente para realmente entender o que ele precisa e oferecer produtos alinhados aos projetos de vida dele. Então, os escritórios já estão vendo isso, já estão nos procurando, já estão percebendo que os próximos 5 anos vão ser muito diferentes e se eles quiserem continuar a ser relevantes, vão ter que incluir tecnologia nessa operação para ganhar eficiência e vão ter que incluir essa camada de serviço para ter o relacionamento do cliente. A gente ajuda tanto com a tecnologia quanto com o treinamento dos profissionais, e isso também é outro feedback que a gente recebe, de ouvir falar assim, puxa, eu concordo, entendo com essa visão, mas meu time ainda está acostumado com a forma de fazer de 5, 10 anos atrás. Vocês ajudam também nessa parte? E a gente, como tem todo o histórico, background e expertise de planejamento financeiro, a gente ajuda também no treinamento do time de como fazer essa jornada, como realmente fazer de uma forma que gera contexto para o cliente e ele entender que a vida dele está ali com o escritório, está ali com aquele profissional e aí aquele escritório, aquele profissional se torna uma referência para qualquer assunto financeiro da vida dele. Ô Paulo, só diga rapidinho, o Janser comentou das plataformas, mas se você perceber, os grandes bancos eles estão retrofitando a agência para prestar serviços. Não sei se todo mundo já notou, mas as agências agora estão mais bonitas. Sim, tá tendo um movimento nesse sentido. Está tendo né? todo um movimento. Então, assim, acho que o mercado está migrando para serviço mesmo. E assim, o que vocês diriam para, sei lá, eu sou uma assessoria, estou plugada numa plataforma, sei lá, blá, 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 e vocês vão conversar sobre qual solução utilizar, qual sistema utilizar, e aí o sócio lá, o fundador da assessoria, ou enfim, a pessoa que tem a caneta na mão, fala, cara, mas a gente já tem aqui a ferramenta da plataforma, por que eu vou escolher usar o Dashplan? O que vocês falam para esse público? Eu falo sempre que não é comparável. E aí não é questão de se é melhor ou pior, né? É apenas diferente. Sim. Como o Janser comentou, a gente traz uma solução que ela é do profissional e do cliente também. Então o cliente tem um login, consegue fazer as simulações. Então o cliente se sentir pertencente ao processo, né? A jornada financeira dele e não só a ferramenta ser do profissional, muda o jogo, né, do porquê que aquilo é um serviço, porque aquilo é pago, e dá contexto das soluções trazidas pelo profissional. Então, acho que o Dashplan, ele traz muito isso para a mesa, que é uma relação de igualdade, né, e buscando soluções bom para as duas partes. Né? No fluxo ali de funcionamento do sistema, tem que ter um planejador necessariamente nesse processo? Ou se eu, como pessoa física, quiser ir lá e contratar o sistema para mim, eu posso também? Não, a gente não vende o sistema diretamente para o cliente final. Tá, entendi. Não é essa a ideia. É B2B mesmo. Ele é B2B e aí o escritório ou o profissional habilitam o seu cliente
para Tá. usar a ferramenta. Até porque, e aí é importante falar isso, o profissional e o escritório, eles também têm o cockpit deles, eles também têm, como a gente falou do CRM, mas muito mais do que só CRM. Tem a gente coloca uma dashboard de oportunidades, Sim. um compilado ali do total da carteira dele para ele conseguir manejar essa carteira e também ver o que o cliente está fazendo. Isso é muito na legal, né? ferramenta, Pro escritório também passa a ser uma ferramenta de gestão, né? Porque ele tem uma fotografia de Não. como que está a composição do portfólio dos clientes. Imagina o escritório sabendo quantos clientes querem viajar até o final do ano, para onde querem ir, Sim. quantos clientes querem trocar de casa ou comprar uma O casa. PJ2 ali começa a cantar já, né? Fala, pô, Exato. tem oportunidade aqui, acolá, né? Vários escritórios aumentaram 4 vezes o PJ2. Cara, isso é um baita de um case, né? É Muito isso. legal. Falando um pouco também sobre o Dash Plan, né? Como é que funciona essa questão da bússola financeira? Eu li um pouco sobre isso, mas eu não tive oportunidade ainda de utilizar de fato o sistema, mas fiquei curioso sobre isso. Perfeito. O planejamento financeiro, ele tem 6 pilares, né? E dentro desses 6 pilares, a gente acredita que significa que o cliente vai ter um score. Portanto, a bússola indica se ele está na direção certa do plano dele ou não, baseado nesses 6 pilares. Então, da onde vai vir esse score? Da gestão orçamentária dele, da gestão de ativos, da gestão de risco, do planejamento sucessório, do planejamento tributário, planejamento de aposentadoria. Então, esse score ele é feito baseado no quanto realmente o cliente está equilibrado em todas as pontas. Sim. Quanto mais o cliente está na direção certa, maior o score, é o que a gente chama da bússola financeira. Quando tem algum pilar que está ali mais precisando de atenção, então a bússola dá uma nota menor e fala, olha, principalmente para o profissional, coloca uma lupa nisso junto com o seu cliente, porque ali tem alguma coisa para ser resolvida. Então, assim, em resumo, a bússola ela ajuda a mostrar se as decisões que estão sendo tomadas estão na direção certa do que foi planejado. É uma Exato. gamificação. Entendi. Uma forma gamificada de engajar o cliente e o profissional também saber onde precisa Legal atacar isso, hein, melhor. E- A gente se inspirou muito no score do Serasa, né? Quem nunca recebeu e-mail do Serasa falando, seu score mudou. Dá uma curiosidade, para melhor ou para pior, o que aconteceu? Será que clonaram um cartão meu? Então, eu acho que tem um pouco desse contexto de você saber que está na direção e, como já se falou, o profissional atuar na nota baixa, né? Sim. Não, é porque a ferramenta dá para ser utilizada de diversas formas, né? É muito interessante isso, né? Tanto quem está lá na função de acumular mais patrimônio, etc., como aquela pessoa que está num momento que ela precisa de uma gestão mais intensa da crise, e a ferramenta também ajuda a contribuir muito nesse sentido, né? Paulo, imagina 15 anos de a gente tentando achar um caminho de engajar o cliente numa coisa chata e dolorida para ele fazer. Foi essa experiência que fez com que a gente incluísse muitos elementos ali no Dash Plan para tornar muito mais uma coisa agradável e que realmente ele quisesse participar do processo. Legal. E, por exemplo, um público nosso que está ouvindo aqui, vendo a nossa conversa, se interessou, dá para ele saber quais assessorias ou consultorias trabalham com a ferramenta de vocês? Essa é uma informação pública No ou próprio não? site, a gente deixa ali já passando os nossos maiores clientes, mas Tá. eu posso falar, tanto clientes de assessoria quanto de consultoria, quando você pega o ranking top 10 das instituições, a maior parte já está com a Entendi. gente. Não, porque eu tenho toda certeza que muita gente vai, depois de ver esse papo nosso aqui, vai falar, eu quero testar isso daí, e vai ter que fazer isso através de uma empresa, né? Tipo, através de uma consultoria, uma assessoria, né? Ou se ele é independente, se ele já exerce, né? A gente, Sim. a gente tem uma base relativamente grande de profissionais independentes. Independentes também Tá, legal. podem contratar a ferramenta. Muito bom. E como é que está o roadmap de vocês? Aí? Como é que vocês estão enxergando aí os próximos anos de Dash Plan? Para onde que as coisas caminham? Bom, roadmap acho que não tem como não passar, como eu falei anteriormente, né? Acho que a inteligência artificial está indo do back para o front, né?
Então, depois de ajudar bastante a gente no back, a gente agora está evoluindo ela para os dados, que são dos clientes no fim do dia, né? Então, o escritório conseguir acessar a base de dados usando inteligência artificial, né? Conseguindo alguns insights ali. E depois disso a gente tem também uma novidade aí, um spoiler, a gente vai lançar um novo produto porque tem muito escritório nosso que quer usar mais, inclusive para prospectar cliente, né? Porque tem um encantamento. Realmente, né, o feedback que a gente tem é que quando um profissional usa o Dashplan com uma reunião para o cliente que nunca viu, tem esse encantamento, nunca vi. Imagina que legal. A interface deve ser exato, legal e tal, né? É isso. Então a gente vem em março, a gente vem com um novo produto, acho que aguardem, né? Com esse propósito de aumentar o mercado endereçável pelo próprio interesse dos clientes. E por último, que eu acho que provavelmente ainda esse ano também, a gente está com algumas ofertas ou intenções de realmente plugar as soluções dentro da plataforma, né? Então, para que as ofertas de investimentos seguros já venham no contexto um pouco do atendimento. Teria um pouco ali um conceito de um marketplace? Sim. Como é que seria isso? Explica aí. Bom, quando o cliente faz um onboarding no Dashplan, a gente coleta inicialmente já na média 500 informações financeiras. E na hora que você imagina, né, o que é a jornada financeira de uma pessoa, né? Se você tem o fluxo de caixa passado dela e a intenção futura, né, os projetos de vida, quanto que ela quer de renda passiva para aposentadoria, quando ela quer se aposentar, quais são os bens que ela quer adquirir antes da aposentadoria, meio que você tem todas as informações que você precisa para entregar soluções para aquele cliente. Então, por exemplo, uma família que tem uma renda mensal de 40 mil reais, mas que tem um provedor de renda único e não tem seguro de vida. Então, isso é um risco altíssimo. Ele está totalmente descasado e então vai ser muito fácil a gente dar um contexto rápido para profissional e cliente, que aquela é a primeira necessidade mais urgente, e a gente já está fazendo a cotação, porque como a gente já tem renda, patrimônio, a gente já alimenta todo a grade do que você já tem meio precisa. Caminho andado ali, né? Na verdade, tem um 90% tem do todo o caminho andado. Exato. E aí, acho que isso é super importante, porque isso feito, sobra para o profissional a parte mais importante, que é o relacionamento. Né? Eu falo assim, por que vocês não vendem B2C? O brasileiro precisa desse produto. O brasileiro não consegue entender o que ele precisa, porque acho que o país vai mudar agora, porque entrou na grade curricular do ensino fundamental, educação financeira, mas todos nós aqui dessa sala, a gente nunca teve educação financeira. Né? Então, só tem educação financeira quem foi para administração, economia. Quem foi correr atrás. Nem o engenheiro aqui conseguiu entender finanças antes de buscar informação por conta própria. Então, não adianta você abrir uma ferramenta para o público final. Né? Ele está muito pouco educado. Então, o profissional ele tem o dever, e é ali que ele cria o relacionamento, de contextualizar. Mas por que eu preciso de seguro? Não é muito. Não é muito. Olha aqui, ó. Você me deu todas as informações que eu precisava para falar que esse seguro é o certo. E ele dá contexto, ele entende. Né? Abrindo um parênteses aqui de casos reais que a gente tem, clientes que separaram. Né? Uma separação pós-Dashplan, ou seja, estava tudo lá, os dois sabendo do que está acontecendo, a separação é muito mais tranquila do que desconhecimento total. Existe até o termo, infidelidade financeira, né? Quer dizer, o casal não se fala, não conhece e a separação fica difícil. Então, assim, o relacionamento com o Dashplan fica muito evidente e, enfim, então acho que até a questão, a vida financeira do casal fica mais transparente, né? Totalmente. Acho que tem uma certa governança ali. E isso é tão verdade que é um depoimento que a gente também ouve dos nossos clientes. Fala assim, puxa, não, meu cliente
eu sabia tudo da vida financeira dele, tenho total confiança dele. Mas, quando ele plugou as contas da esposa, para ele ter um planejamento completo da família, eu descobri uma previdência que eu não sabia que tinha ali na família. E aí eu consegui também complementar o planejamento, oferecer mais coisa, agora vendo essas informações. Então, sim, pro casal é bom, e aí esse é a beleza do ganha-ganha da ferramenta. Pro casal é bom ter tudo ali em conjunto, mapeado de uma forma facilitada, e pro profissional e o escritório também ter essas informações abertas, até para fazer um melhor planejamento da família, é importante ter os dados completos. Não, é muito legal. É quando vocês começaram a falar de Open Finance tal, e a integração com a ferramenta, uma coisa que me veio muito à cabeça, né? Assim, e eu mesmo já fiz isso, né? Você começa a dialogar com uma casa nova, né? Uma assessoria e tal e tudo mais, uma consultoria. É brasileiro, né, cara? Você não chega lá pro cara e fala, ó, tá aqui tudo meu, isso aqui, tá aqui, se vira. Então o brasileiro faz como, né? Tipo, não, vamos começar aqui, vamos avaliar uma operação estruturada aqui, tal, e vai. Se você pensar vamos dizer, do outro lado dessa história, né, com o Open Finance e o sistema integrado, você consegue, o profissional, né, ele consegue ver aquele cliente final dele, que ele começou a botar o pezinho ali, mas você entende que o potencial financeiro daquele cara é muito maior do que 300 mil que ele botou naquela primeira operação, entendeu? Na operação e no relatório que ele preencheu ali quando entrou na casa, qual que é o seu total de patrimônio? Não, ninguém nunca chega e fala, eu tenho tanto, Não, assim. Eu vou até além nisso, né? Eu acho que os bancos perceberam que o assessor estava fazendo mais relacionamento que o gerente. Então, acho que até não só começar relacionamento, mas quando você percebe que o cliente não te abre o Open Finance, é um sinal vermelho que você não é a pessoa que ele mais confia. Exato. Então, acho que isso daí é muito importante. O cliente que usa... Aí não é só o Dashplan, mas o cliente que chega lá e consente Open Finance, fica tranquilo. Ele confia em você. Cabe a você fazer um bom trabalho e esse cliente né, ficar com você para sempre. Então, acho que o não consentimento, e acho que é isso que os bancos estão vendo, né? Hoje, a taxa de consentimento de um cliente da Dashplan, da nossa, é 90%, se não mais. Né? Aí todo mundo fala assim, mas como vocês conseguem isso? Assim, a gente entrega primeiro o valor e depois pede o consentimento. Sim. E não pede o consentimento sem saber o porquê que eu estou te dando. Isso que você falou é muito interessante, você parar para pensar nisso, né? Porque o cara que ele não quer compartilhar, né? Por que ele não quer compartilhar, entendeu? Né? Tipo, o que está acontecendo, né, na relação, entendeu? Tem muitos sinais aí, né? É interessante pensar dessa forma, né? Eu também, quando eu comentei sobre esse exemplo anterior, fiquei pensando muito nisso, né? Porque o consultor está lá, ele começa a ter contato com o cliente, mas, ele não tem, às vezes, noção do tamanho do patrimônio daquele cliente, né? E eu vejo muitas vezes empresas do mercado financeiro, né? A gente trabalha muito com marketing voltado ao mercado financeiro, faz lá aquele filtro, né? Não, eu só atendo cliente se tiver acima de tanto, se isso, se aquilo. Eu muitas vezes, quando eu vou lá, que eu quero ler algum material, eu nem preencho aquilo direito. Tem muitas vezes eu falo lá que eu nem sou sócio de nada, não sou ninguém, porque eu falo assim, eu não quero que me encha o saco, entende? Mas assim, com certeza tem muita gente que não é transparente nessa informação, e muitas vezes pode entrar um lead, o cara não tratar aquele lead talvez com o devido cuidado e potencial daquele lead, e no final das contas o cara pode ter muito dinheiro, muito patrimônio. Tanto é que muitas assessorias estão nos procurando para colocar o Dashplan para o seu segmento smart, digital, que é justamente esses que acabam não... abaixo de 300 fica no digital, na mesa digital. Na mesa digital, mas aí se você consegue de alguma forma criar uma jornada que capta esse dado, aí você já consegue... pescar lá, né? Vou pescar lá. Então isso a gente tem sido muito procurado, e também por escritórios querendo montar uma área de planejamento financeiro, que aí também se torna uma forma de você monetizar uma base que é a maior normalmente dos escritórios, que consegue captar mais leads, só que não tem ainda patrimônio que realmente justifique um trabalho individualizado. Sim. Não, muito, muito legal.
Bom, vamos chegar aqui no quadro da pimentinha da vovó, né? Então vamos ver o que a produção trouxe aqui pra gente hoje aqui da pimentinha. Ó, trouxemos, vou tirar aqui uma pergunta para cada um de vocês, hein? Vamos lá, vamos tirar a primeira aqui pro Janser e a segunda pro Rodrigo, hein? Ó, vocês podem ler aí. Vamos lá, primeira aí, Janser, vai, manda a sua aí na lata. O mercado financeiro brasileiro quer clientes bem orientados ou prefere clientes confusos que geram mais rotação nos investimentos e mais receita? Poxa, essa eu vou responder de boca cheia. Porque eu me considero, assim, até utópico falar isso, mas eu me considero um participante dessa mudança que está acontecendo e foi um dos motivos de eu querer vir para esse mercado de sentar do lado do cliente. Porque eu acho que sim, o mercado financeiro já quis os clientes mais confusos, só que isso começou a pesar no rouba-monte, onde você começa a gerar um diferencial de incluir uma camada de serviço para o cliente. Então, como esse rouba-monte começou a se diferenciar pelo serviço que eu presto do cliente, então eu já vejo o mercado se reorganizando, não mais para quem roda mais a carteira do cliente, e sim quem presta um melhor serviço para gerar confiança, para gerar relacionamento, para ter esse cliente por mais tempo comigo. Essa foi uma virada assim, muito importante no mercado, né? E vem tudo meio que junto, né? Com a questão da transparência, com a questão do modelo de remuneração, com a questão de a gente tem que ser bom efetivamente e não ficar empurrando produtos. Né? Isso vem meio que nesse contexto todo, né? É isso. E assim, de certa forma, é um avanço, né, para nós todos, né, que Total. trabalhamos no mercado No financeiro. alinhamento com o cliente. Sim. Eu acho que esse é o mais importante para a sustentabilidade, não só do mercado financeiro, mas olhando a gente como sociedade, sabe? Sim. Onde realmente a gente começa a ter uma poupança do brasileiro sendo formada, e até isso como país, como sociedade, eu acho que é uma base de uma economia que começa a decolar como a gente não conseguiu no passado. É isso aí. E você, Rodrigo, como é que foi a pergunta aí da pimentinha da vovó? Minha pergunta aqui foi: existe hoje muito profissional se escondendo atrás de metodologia e ferramenta para não assumir responsabilidade real pelas decisões do cliente? Eu vou talvez ser polêmico aqui, mas... Bora, vovó quer a polêmica. Vovó gosta da polêmica? Gosta. Eu acho que profissional não toma decisão pelo cliente. Certo. Por quê? Quando a gente fala de jornada financeira, a maioria, você não tem respostas exatas e corretas, né? O mercado financeiro, cada hora ele tá sofrendo de alguma epidemia, de algum acontecimento que, né? Então, a do momento é o Bitcoin que não para de cair, né? Nessa data aqui que a gente está falando, sim. Hoje a preocupação da vez, por exemplo, é essa. Então, como não existe resposta, eu acho que não tem como cravar a resposta, o que eu vejo, o bom profissional é o que conduz o cliente ao cliente tomar a melhor decisão para ele. Por isso que eu vejo o Dash Plan tão importante. Que ele dá um panorama, um dashboard da vida financeira do cliente, que são dados que o cliente deu, né? Cara, eu coletei o seu fluxo financeiro passado, você me deu quais são os seus projetos futuros, e eu como profissional, eu estou te dando caminhos. Mas quem decide, quem tem que assumir a responsabilidade pela vida é o cliente, não é o profissional. E eu acho que essa é a grande evolução do mercado. No mercado anterior, que o profissional tomava a decisão pelo cliente, a gente viu o que aconteceu. Né? A decisão era tomada onde? Muitas vezes no conflito. Sim. Então, eu acho que a evolução do mercado se passa pelo bom profissional ser aquele que mostra os caminhos e empodera o cliente para ele tomar a decisão da vida dele. Ninguém consegue fazer poupança, economia mensal, se não mudar estilo de vida. Sim. Né? Então a gente brinca muito lá. Você não tá todo dia indo no shopping com o cliente e falando: ó, você não pode passar o cartão de crédito, você precisa juntar dinheiro. Olha só, né? A culpa é de quem? De você ter comprado muito Bitcoin, não é minha. Então, assim, eu acho que
eu não vejo, assim, não vejo o profissional se escondendo. Eu acho que o bom profissional é o que mostra caminhos e consegue empoderar o cliente na decisão. Sim. Isso veio bastante, não exatamente da ferramenta, né, mas pegando um pouco esse contexto, né, eu relembrando agora nas últimas semanas do caso do Master, né? Então tava muita gente falando sobre isso, né? Pô, de quem foi o erro, qual foi a escolha, foi o assessor, o assessorado, como é que vocês enxergam isso, cara? Não, eu acho que é o puro conflito de interesse de Exatamente. pagar 4% de comissão na venda do ativo. Na veia. E, assim, né? A gente tem que falar que foi uma arbitragem de uma regra, né? Então, se o FGC dá 250 de garantia e o cliente pode alocar 200 mil sem correr risco, e eu ganho 4% em cima disso, eu vou até o limite com todo mundo. Exato. Sim, eu acho que a regra a regra estava dada. Então, Sim, a regra em si estava clara. eu Né? acho que foi uma arbitragem. Então, o mercado permitiu. Sim. Vamos ver, né, as consequências disso aí tudo. Porque, só um ponto, né? Quem fez diferente, alocou mais de 250 mil, vai pagar, o cliente não vai ficar. Então, acho que assim, eu não acho que o caso Master seja, honestamente, os piores que a gente já viu. Acho que tem esse efeito, né? Mas a gente voltou 46 bilhões, se eu não me engano, né? O FGC foi esvaziado, mas voltou para o bolso do cliente, tudo bem, que no fim do dia a marca d'água ele acabou ficando com CDI um pouco menos, não deu aquilo, mas eu acho que tem outras coisas piores. Não, que eu o Master. tava, isso aí que você falou de nem ser talvez o tão grande, eu tava vendo esses dias o Sérgio Machado, da MAG, né? Eu gosto muito dele. E eu tava comparando, né, com alguns crashes que teve do passado, né? Você pega acho que do Bamerindos, que, pô, banco com, mais de 600 unidades e o tamanho, um negócio bilionário, assim, mas N vezes maior do que esse caso atual, né? É que, é claro, num outro contexto, numa outra época, né? Mas assim, a gente teve Quem é mais antigo? crises do sistema bancário muito maiores, né? A gente teve Banco Santos, né? Acho que quem tem bastante de mercado, assim, acho que virou midiático, mas quem comprava Master sem o assessor já não falar, olha, o caso não é muito legal, mas então compra debaixo de 250 mil que tá tudo certo. Sim. Já tava meio que... Já sabia que tinha um risco embutido ali, né? Então não acho que foi um caso muito surpresa. Não, sim, mas eu falei é só ocasionalmente aqui por conta do momento. Hein? Mas enfim, Rodrigão, Janser, cara, só tenho a agradecer da vinda de vocês aqui. Aprendemos muito hoje sobre Dashplan, sobre todas as questões aí da plataforma de vocês, essa questão do Open Finance. Eu acho que foi muito esclarecedora, né? Porque poucas pessoas sabem sobre isso, como isso funciona. E para quem quiser saber mais sobre Dashplan, sobre o trabalho de vocês, onde é que procura, passa aí pra gente. Eu deixo pro responsável por marketing e vendas. Vamos lá. Nosso principal canal é o nosso site. Lá dá para ver todos os planos. Entrar em contato com a gente é dashplan.com.br. LinkedIn também encontra uma página Dashplan. E Instagram, dashplan.app. Também são os perfis aí para acompanhar e estar por dentro do que está acontecendo. Aí a gente tem uma comunidade chamada Dash Class, que é aberta aos profissionais. Então ali a gente bota bastante conteúdo. Tem gravações de conteúdo educacional que a gente faz, que a gente disponibiliza de graça. Então acho que também pode ser um canal. Boa. Dash Class também, a gente está colocando os eventos lá pelo site do Dashplan. Então, nossa comunidade, que tem muito conteúdo gratuito também. Então, isso é bom, né, cara? Uma forma de começar ali também tá. A gente, no Advisor Talks, a gente leva muito essa bandeira da educação financeira. Então a gente promove muita coisa gratuita, divulga muito. Você vê, né? Nós estamos aqui hoje divulgando um sistema, divulgando uma maneira de se trabalhar, e a gente faz isso gratuitamente. Então você que está aí com a gente, dê seu like, ajude a compartilhar esse material. Pode ser alguém que precisa receber essa informação e você pode contribuir bastante com isso. E Paulo, só, acho que falando disso, né, de compartilhar o material aqui, é impressionante o tanto de cliente nosso que pede indicação de profissionais. Assim, é um mercado que eu acho que ele está
crescendo ainda, né? A Sim. gente teve uma expansão grande de assessoria, mas acho que é um mercado aberto para novos entrantes, Sim. porque você está tendo essa oxigenação Sim. de um novo modelo de fazer. Então, todo dia quase eu falo, Jansen, eu não acredito que tanta gente querendo oferecer emprego e não tem a pessoa. Então, assim, compartilhe, porque eu acho que é um mercado promissor para frente. E assim, por último aqui, eu tenho uma última pergunta, né? Eu ia falar por último, mas não menos importante. Qual é o legado que vocês querem deixar para o planejamento financeiro no Brasil? Por isso que eu falei que tem muito a ver com essa pergunta aqui. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente ganha muito em as pessoas entenderem que o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro por si só, ele não é bom nem ruim. É o que você faz dele. O problema é que o brasileiro vem de uma não educação financeira e acabou caindo em armadilhas, em endividamento. E eu acho que isso é ruim para nós, realmente, como sociedade. Então, o legado que eu quero deixar é realmente de uma sociedade mais consciente, uma sociedade que usa o dinheiro a seu favor para conquistar projetos, para conquistar objetivos de vida. Isso faz bem para a pessoa, isso faz bem para a família, isso faz bem para o bairro, isso faz bem para a cidade e vai se expandindo até fazer bem para todo o país. Então, esse Muito é o meu legado. É isso aí. Rodrigo, alguma consideração final? Eu acho assim, a gente está vivendo, né, um momento que eu falo que a gente está empreendendo num dos momentos mais desafiadores por conta de inteligência artificial e a mudança de fazer as coisas, né? Então, se adaptar a esse novo, a cada semana, cada modelo que sai, você vai lá e fala, putz, vou ser afetado ou não? E como eu sou afetado? Mas, ao mesmo tempo, é uma baita oportunidade, porque isso proporciona, né, N alternativas para a gente. Então, como acabei de comentar, é um convite a todos. Eu acho que é um mercado no Brasil, como o Janser falou, é super promissor, porque agora a gente está alinhando o interesse do profissional com o cliente. Então, aqueles trilhões que estão parados na poupança, eu acho que a gente está começando, assim como comentei no começo, que o Open Bank, Open Finance, para mim, era um estalo de descer na pirâmide com serviço que o alta renda tinha. Então, eu acho que é um mercado que vai crescer muito para os profissionais e, consequentemente, para os clientes também saírem da poupança, né, e realmente conseguirem realizar seus sonhos e se aposentar, né? Então, acho que o meu convite aqui é para quem tem vontade, achou que era difícil entrar, eu acho que tem uma janela muito grande aqui. Tem muita oportunidade ainda, né? É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí por Obrigado pelo terem vindo, pelo tempo de vocês. Nós aqui do Advisor Talks desejamos aí muito sucesso pro Dash Plan e vamos em frente, né? Valeu. E você que ficou aí com a gente até agora, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.